Ok, meus irmãos, então boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, aqui no nosso tempo aqui, tá? Então, módulo Bibliologia com o pastor Edson Silva, tá? Então, essa aqui é a nossa segunda aula, tá? Segunda aula das 12 aulas aí, tá? Bem, espero que todos tenham recebido o vídeo da primeira aula aí. Se não recebeu, é só me pedir que eu envio para vocês, tá ok? E aí a gente vamos orar nesse momento. Os irmãos estão entrando aí na aula, tá? Mas vamos orar e depois o professor Edson Silva pode ficar aí à vontade, tá? Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por esse dia. Obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite, pelos irmãos que têm disposto esse tempo para estar aqui, para ouvir, Senhor, e aprender sobre a Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir nesse tempo pelo pastor Edson, que vai ensinar, Senhor, sobre esta doutrina, que é a doutrina da Bíblia, a doutrina da Tua palavra. Que o Senhor possa estar iluminando nossas mentes através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar cuidando de nós. Tira de nós toda a distração, toda a preocupação desse dia, para que a gente possa estar concentrado, Senhor, nesse tempo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edson, pode ficar à vontade. Opa, boa noite a todos. Gostaria de esclarecer algumas coisas aqui com relação a fazer uma tarefa de forma simples, para que não seja muito pesado para vocês, mas que ao mesmo tempo vocês possam tirar o melhor proveito possível do curso. Vocês, no mínimo, vão ter que aprender algumas coisas básicas, né, que a gente viu no começo do curso. Então, a tarefa ajuda muito. Quem completou a tarefa hoje, me entregou, eu acho que quem fez semana passada talvez não vá lembrar de algumas coisas. Inclusive, a gente vai ver que algumas pessoas até comentaram sobre algum assunto que a gente vai falar hoje, que está até na leitura que foi passado. Mas essa leitura é uma leitura que vai enriquecer o seu conhecimento sobre a Bíblia. É uma leitura muito boa, recomendo. Como tirar o maior proveito da Palavra de Deus, um livro escrito por John MacArthur. Lá no fim da apostila está o nome do livro. Recomendo 2 livros, principalmente para vocês lerem. É uma leitura agradável, depende do nível da pessoa, né? Teve outros livros que eu consultei, mas eu mesmo me cansei lendo, por exemplo, sobre o Cano das Escrituras por J.J. Bruce, uma leitura um pouco cansativa, então nem recomendei esse livro. Eu recomendei os livros que são mais fáceis, mais gostosos de ler, né? Não são muito exaustivos, não tem muita informação. Então essa leitura, não sei quantos já baixaram, quantos já viram, tem que ser entregue até a aula 10. Até a aula 9 eu coloquei, até a aula 10 vou esperar essa tarefa. Aqui eu tenho algumas pessoas que já fizeram a tarefa. Está conversando com o Bernardo, mas eu vou mostrar aqui a quem já fez a tarefa. Tem uma lista aqui de pessoas. Eu estou anotando aqui. Quem já fez a tarefa e eu não coloquei aqui, vocês podem me avisar. Ei, professor, pastor, Edson, como se queira me chamar, né? Tem aqui algumas pessoas, não sei se eu posso ler, mas vocês vão vendo aí. Olha. Tem o Henrique, o Leonardo foi o primeiro. O Leonardo, a Maria Antônia, eu não estava achando o nome dela aqui, Maria Antônia. Mas o Bernardo me falou que é a Rosinha, lá do Bar Jardim. Ei, estamos chamando de Bernardo, é Ricardo, professor O Ricardo, Edson, amigo desde a infância. Então temos o Leonardo, o Edmar já entregou. Está aqui a Maria Antônia, que eu não achava. Olha como ele colocou aqui, Rosinha. Temos isso é só para os íntimos. Não sei se eu coloquei errado aqui, eu acho. A Renata, mas é a França. Não, a França ainda não fez.
que é a Renata mesmo, Renata lá de Capanema. Quanto mais riado com o Edinaldo e Dinaldo na Nova União. Quem mais? Só, não sei se uns 5 ou 6 já entregados. Então, de tarefa é só isso. Já tem, não sei se é 1 ponto ou 2, lá tem 1 ponto para a prova. Geralmente eu faço a prova valendo 7 pontos, né, para completar os 100 pontos. Eu estou pensando em fazer, para ajudar alguns, a prova valendo 10 pontos, né? Você tem que tirar no mínimo 7 para passar, se você não fizer nada. Mas você vai fazendo o trabalho, quem fizer o trabalho já tem, não sei se é 1 ou 2 pontos. Tem eu não me lembro direito, na apostila tem tudo lá. É 3 pontos, né? Tem 1 ponto do trabalho, 2 pontos da assistência. Você pode faltar até 2 aulas e vai ganhar 2 pontos se faltar no máximo 2 vezes. Passou de 2 vezes, você perde esses 2 pontos. Então, você já tem 3 pontos. No caso, na prova valendo 7, você tinha que tirar 4 para poder passar. No caso, a prova valendo 10, você fica tranquilo também para tirar a nota que você tirar. Se você tirar menos de 10, a gente acrescenta com o que você conseguiu com a matéria. O que vocês acham? Ajuda bastante, né? Mas pense bem que o trabalho que a gente está passando para você foi só um trabalho simples. Não passei todo o livro para ler, se você for para um seminário. Eu não vou passar só um livro, passo vários livros. Passei só 3 capítulos, né? Então, eu sei que alguns trabalhos ainda tem que fazer tarefa muito grande de outros professores e tem que estudar para a prova. Então, é só 3 capítulos, 22 folhas, né? Eu vi hoje 22 folhas. Você pode ler um capítulo por dia. Eu acho que você tirar 10 minutos por dia, você consegue ler. Pode até fazer um pouco dessa leitura, um pouco da sua devocional. Tem muitos textos bíblicos. A prova eu vi também que tem alguns que ainda não entregaram. Eu estou pensando em fazer a prova tipo presencial. Eu costumo fazer uma recapitulação antes de fazer a prova, do que vai cair na prova, para trazer a memória, para refrescar a memória do que a gente estudou para poder cair na prova. O meu objetivo não é reprovar ninguém, pelo contrário, aqui aprendo algumas coisas básicas. Então, você não vai aprender tudo, não se preocupe em aprender tudo que está na apostila, porque a apostila está lá, ela pode servir de material de consulta. No momento que você precisar, você vai lá na apostila e consulta. Pelo menos sabe que está lá, a gente estudou em bibliologia isso, mas está na apostila, eu não me lembro. Pega a apostila e vai lá. Eu sou muito assim também, já não consigo lembrar muitas coisas. Nem da Bíblia eu não lembro. Poxa, mas aí eu lembro que está na Bíblia, eu pego minha Bíblia e tenho que ir lá ver, porque eu não tenho. Eu gosto muito daquelas pessoas que memorizam a Bíblia e sabem pedir de memória. Eu não, tenho que pegar a Bíblia e abrir. Eu vou lá, uso como fonte de consulta, né? Então, dito isso, né? Prova vai ser presencial online. No dia da prova, eu acho que vai ser dia 18 de dezembro, algo assim. A gente vai ter só 11 aulas, né? A gente precisa combinar, depois você vê se dá, se não dá para fazer, porque a última aula seria 25 de dezembro. Quem quer vir para a aula dia 25 de dezembro, né? Nem sei se eu vou estar vivo, vou comer um churrasco gorduroso, tomar refrigerante bem doce, aí vou passar mal, capaz que eu nem esteja aqui. Não, vou me cuidar, não vou comer comida gordurosa no Natal. Começar o peito do peru, aquela parte bem sequinha, né? Mas a gente vai estar aqui. Talvez, se vocês quiserem ter aula dia 25, vocês me avisam aí, a gente dá um jeito, né? Senão a gente termina a aula dia 18. Dia 18 a gente passa a prova. Bom, hoje, o objetivo de hoje era chegar até a página 12 da sua apostila. Hoje a gente vai estudar sobre revelação, inspiração e iluminação.
Eu acho que no finzinho da página 6 está lá a inspiração das Escrituras. Tá certo? A inspiração das Escrituras. A gente ia parar lá onde começa o cânon das Escrituras. Se eu não me engano, é isso que está escrito. O cânon das Escrituras na página 12. Mas eu olhei, parece que está muito longo. Mas como o cânon das Escrituras não é uma matéria tão larga, o que a gente não terminar hoje, a gente vai até 9h30 em ponto. A gente vai trabalhar com horário hoje, não vai trabalhar com matéria. Não vai ser acabou o não, porque a matéria é muito longa, eu acho. Hoje. Ia passar, se a gente fosse fazer até o final, ia passar das 9h30. A gente vai até 9h30. Das 9h30 a gente para, a energia cai aqui, pronto, acabou. Tá certo? Até mesmo para vocês aproveitarem o melhor possível. A gente vai começar aqui, cadê Vou compartilhar a nossa tela. Já estamos aqui. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina das Escrituras. Eu queria ter um tempo também, não é muito conciso, ser um pouco mais preciso nas suas declarações, para não tomar muito tempo. É uma pergunta simples. Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você saberia responder adequadamente? Ou seja, se alguém perguntar para você, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí você vai ter que convencer aquela pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que você convenceria, né? Você diz, porque a Bíblia fala isso, vai pegar o versículo, mas se a pessoa não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como é que você vai explicar isso para ela? Vou dar 10 minutinhos para você, o Ricardo, dividindo a gente em grupo aí, para vocês conversarem sobre isso. Como é que você explicaria ou convenceria uma pessoa que não crê, ou não precisa convencer, mas você desse uma explicação, uma pessoa que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Para chegar, a Bíblia foi escrita por homens, é a palavra de homens. Como é que você falaria, como é que você explicaria ou tentaria responder adequadamente? Então, vou deixar o Ricardo aí dividir em grupo. 10 minutinhos e a gente volta para dar sequência na nossa aula. Tá certo? Então, vamos pensando na resposta. Ok, só um minutinho aí, Edson. Ok, 10 minutos. Deixados para trás, sai e volta. Muito bem. Para a gente aproveitar bem o tempo, vou pedir para vocês tentarem ser o mais rápido possível. Igual Deus, quando Moisés perguntou para ele, quando o povo perguntar quem me enviou, quem eu digo quem é? Já pensou explicar Deus, né? Ninguém explica Deus. Deus mesmo se explicou. Olha, diz para ele de forma resumida, eu sou, né? É só isso? Fala mais. Não, tá bom. Assim que a gente vai fazer agora, né? Você vai falar em poucas palavras o que o seu grupo, vou falar só de 3 grupos. Se não se aborrecerem comigo, estava conversando com o Ricardo, foi o Ricardo que escolheu. Não se aborrece comigo, é com o Ricardo. Então, ele citou 3 pessoas. Vou pedir para a pessoa se preparando, mas já vai o Gleidson aí falando em poucas palavras que vocês conversaram lá no grupo, ou foi, se chegaram a alguma conclusão. Se não chegaram a nenhuma conclusão, não é vergonha também. Durante o curso a gente vai, na aula de hoje, talvez não consiga, mas tem um assunto aí que a gente vai falar sobre a inerrância da Bíblia. A gente vai dar uma explicação melhor sobre isso. Depois do Gleidson, o Jean vai logo se preparando. Depois do Gleidson, o Gleidson, o Jean e logo depois o Mário. Tá bom? Não precisa pedir permissão, não. Quando o Gleidson terminar, o Jean pode seguir e o Mário depois termina esse tempo de compartilhamento, ok?
Boa noite, irmã. Boa noite, pastor Edson. Boa noite. Bom, nosso grupo foi o Leonardo, o Jorge Torneiro, o Márcio Djalma, eu e a minha esposa, Cacau. Nós conversamos bastante, foi muito bom o tempo, foi produtivo. Nós não chegamos a uma conclusão, né? E aí eu vou falar um pouco sobre o que a gente conversou, né? E o que eu falei um pouco para eles, né? Você tentar ser bem resumido. Você logo direto. É uma missão que difícil de explicar para quem não conhece, né? Deus, para quem não crê em Deus, né? Nós cremos e temos a certeza hoje, né? Porque Deus se revelou a nós, né? Através da sua escritura. Então, assim, se houver uma pergunta dessa para eu ou para minha esposa, eu acho que a resposta mais adequada é vamos estudar a palavra, né? Que aí, ao decorrer desse estudo, a escritura, a própria escritura, né, através do Espírito Santo, irá lhe revelar a verdade de Deus, né? Acho que Exatamente. Isso é um seria isso. trabalho do Espírito Santo. A gente, impossível. Se a pessoa não quer crer, não adianta muito gastar saliva, né? Isso. Só eu? Isso. Bom, no meu grupo tava Sebastião, Edinaldo e Lucas. Lucas não deu para escutar muito bem porque ele estava com um problema de áudio. Mas que a gente pode conversar com Sebastião e Edinaldo é que, primeiro, a palavra de Deus, né? Não tem como negá-la. E outra que, às vezes, não tem como conversar com um descrente ou dizer que a palavra de Deus foi feita por Deus, né? Sem antes poder estudá-la. Mas sim, a gente pode dizer que essa palavra é eficaz através da nossa vida. E, claro, assim como outro grupo também chegou a essa conclusão, depois tem que estudá-la. Mas acho que primeiro com as nossas vidas e depois estudar a palavra. Muito bem. E o Mário? No grupo que a gente estava, né? A gente até mencionou também, porque a gente, nós que já cremos, para quem já tem um entendimento, uma compreensão de que realmente é Deus, fica muito fácil, né? A gente decifrar, falar dessas coisas, fica maravilhado. Mas esse relato, tudo que Deus fez, né? Através da palavra e a apropriação da palavra de Deus, né? Porque tudo que ele fala ia se fazendo. Tá certo. Então, muito jóia. Eu passei também uma tarefa, que não era uma tarefa assim, que vai valer ponto, mas para fazer enriquecer mais nossa aula e, na verdade, enriquecer um pouco a conversa no começo com a Marcionila, né? Ela observou algo bem interessante que ela foi ver lá em Provérbios, me lembro o versículo 30, 14, 30, né? Que fala que a palavra de Deus é pura escudo para aquele que nele crê. Então ele fala na música, fala de Deus falando com o mar e ele obedecendo, a voz de Deus criando o universo, né? Então é uma música, um hino que fala muito da palavra de Deus. E ela leu a Bíblia em duas versões, eu li na nova versão internacional, não sei se é essa, ela disse que eu nem li também na revista aí, corrigida, para ver a versão lá. Uma fala que a palavra de Deus é pura e a palavra de Deus é escudo para aquele que nele crê. Na outra versão diz que tudo que Deus fala é puro e ele é escudo para aquele que nele crê. Eu dei uma olhada aqui na Bíblia que eu tenho, me facilita um pouco uma Bíblia digital que eu tenho. Na verdade, ele só tem a palavra lá, escudo, e nele confio. Acho que deve ter uma forma gramatical lá que indica, né, de quem está falando. Mas, assim, olhei em outras traduções, cheguei à conclusão
de que... Por que tem essas traduções, né? Porque algumas pessoas, elas idolatram a palavra, né? Então, elas costumam separar Deus da palavra dele. Então, você já foi falado até na aula passada de tem alguém que... E alguém já deve ter visto, alguém que abre a Bíblia e coloca em cima de algo. Eu vi motorista de carro, pega uma Bíblia pequena, coloca bem na frente, a Bíblia proteger, porque ele vê assim que a Bíblia, aquele papel escrito, ele tem um poder místico que pode chegar a ser um escudo para te proteger, para trazer boas vibras ou algo específico. Mas, na verdade, a Bíblia não passa de um livro se você lê a Bíblia separando ela de Deus. É muito importante entender que a Bíblia é ali, o que está ali é Deus se revelando nas Escrituras. Interessante que eu estava estudando com um rapaz lá no Chile, e era uma situação meio complicada, foi me entregue ele para estudar e ver como ele poderia fazer parte da nossa missão, e ele tinha vindo de uma igreja pentecostal, né? E ele tinha algumas crenças, né? Talvez algumas até a gente vai ver hoje, né? Que ele cria em revelação, dom de línguas. A gente começou a abrir as escrituras para ver o que diz, né? Interessante que cada dia ele chegava tentando, eu disse, olha, bora ver aqui, a gente vai tentar olhar nas escrituras, né? E ele sempre, quando a gente partia para as escrituras, te olhava, via, ele se sentia um pouco, não sei como é que se diz, um pouco, assim, sem argumentos, se sentia desarmado, né, para poder conversar. E um dia ele chegou com uma pergunta, eu até achei interessante, ele perguntou, pastor, Deus pode criar algo maior que ele? Aí eu já fiquei pensando, para que ele está perguntando isso? Antes de responder, eu fiquei, por que ele está perguntando isso? Nos estudos que a gente vem, aí Deus me revelou, já estava pregando contra a revelação, né? Eu senti assim, que o que ele queria? Ele queria combater as escrituras, né? Porque tudo aquilo que ele cria, né? A gente ia para as escrituras, ele via que era bem diferente do que ele cria. Então, qual era a ideia dele? Não, aqui as escrituras, vocês estão dando poder para as escrituras que talvez ela não tenha. Para vocês, a escritura é tudo. Eu disse não, né? Aí ele, tá vendo? Então, Deus criou as escrituras. Deus é maior que as escrituras. E a palavra dele é mais importante que as escrituras. Eu falei para ele, só tem um erro. Porque as escrituras, a gente vai ver aqui daqui a pouco, ela é a palavra de Deus. Ou seja, é Deus se revelando. Então, ele queria colocar as escrituras na categoria só de um livro, que depende da interpretação, e que talvez nós estamos dando, no caso, nós de falar da nossa igreja, né? E às vezes até de me dando uma importância muito grande das escrituras. Por que eu dou essa importância tão grande para as escrituras? Porque, para mim, Deus está lá nas escrituras. Quando eu leio as escrituras, é Deus se comunicando, se revelando para mim. Agora, algumas pessoas, elas tomam as escrituras separando Deus das escrituras, pensando que as escrituras atuam por si só, né? Então, essa música do Voz da Verdade faz a gente pensar, e ele mesmo lá coloca algumas coisas, ele não fala só da palavra escrita, ele fala a palavra de Deus, a palavra de Deus que falou e tudo veio a existir. Não existia a palavra escrita naquele momento. A palavra de Deus, a gente se refere à voz de Deus, aquele poder de Deus que faz milagre, a palavra de Deus que transforma a vida, não é só uma letra escrita. Porque quando a gente lê só a letra lá, como diz
2 Coríntios, acho que é capítulo 3, diz que a letra mata, né? Quando a gente vai olhar para a letra, até mesmo a lei de Deus, né? Lê só como letra, mas quando nós vemos Deus falando com a gente, a voz dele muitas vezes sussurrando, muitas vezes falando e algumas vezes até gritando conosco, puxando a nossa orelha, essa palavra realmente transforma a nossa vida. Então, esse era o propósito da leitura da leitura, não, dá para escutar essa música, para a gente ter uma base para a nossa aula de hoje. Aconteceu alguma coisa aqui que eu estou querendo compartilhar aqui. Demorou um pouquinho. Compartilhar a tela, né? Muito bem, voltamos para cá. Voltamos para a Bíblia aqui. Então, o que você pode... por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Você saberá responder adequadamente. Eu vou pedir para algumas pessoas lerem para mim, né? Não, na verdade, já tem aqui. Eu vou pedir para alguns. Essa aqui eu vou ler, acho que é no próximo. Vamos lá. O que diferencia a Bíblia de todos os outros livros do mundo é a sua inspiração divina. Isso que muitos não conseguem entender. Tem gente lá de fora do mundo que, como já foi visto, é difícil explicar, mas muitas vezes nós mesmos, entre os cristãos, também é difícil entender. Eu confesso para mim que levou um tempo para mim poder entender. Então, nós vemos em Jó, a primeira verdade que nós vamos descobrir aqui, né? Jó 32:8. Na verdade, é um espírito no homem e quem completou a tarefa aí, né, vai ver que o sopro do Todo-Poderoso fez sábio. Então, a palavra de Deus é o sopro de Deus. Agora, o segundo texto interessante, diz aqui que toda a escritura é... Cadê? Está aqui. Inspirada por Deus. Olha só. O interessante é ver que tanto Jó 32:8 como 2 Timóteo 3:16, praticamente eles estão dizendo a mesma coisa. Não sei de onde tiraram essas palavras, né? É mais ou menos a coisa, né? Inspiração é Deus respirando, mas na verdade a palavra quase que é literalmente a mesma coisa. A palavra foi, alguns dizem que foi uma palavra grega inventada especificamente para escritura. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho a palavra grega, que é telpneumatos. Essa palavra traduzida por, inspirada por Deus, a palavra no original aí é telpneumatos, né? Que significa soprada por Deus. Interessante, Jó 32:8 diz que, na verdade, é um espírito no homem e o sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Ou seja, a mesma coisa, a palavra de Deus. Vou dizer, a inspiração de Deus, né? Aqui, toda a escritura é soprada por Deus. A melhor tradução seria soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco por que vem essa questão da inspiração, né? Que a Bíblia é a inspiração de Deus, é inspirada por Deus, mas não no sentido que muitos creem, né? Como a inspiração, que eu disse, a minha esposa é a minha inspiração, dá ideia, algo. A gente não está falando disso, a gente vai ver mais na frente do que é que está falando. Agora, acho que foi 2 ou 3 pessoas que leram ou fizeram a leitura e falaram que o interessante é que você não vai encontrar na Bíblia nenhuma parte nas Escrituras que diz que homens são
inspirado por Deus. Você está vendo aqui que a Escritura é inspirada por Deus. Na verdade, a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, que a Bíblia é o sopro de Deus, né? Mas os homens não são o sopro de Deus. Mas como é que a Bíblia chegou até nós? 2 Pedro 1:21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi da vontade humana. Entretanto, homens santos falaram inspirado por Deus. Às vezes a tradução parece até que é essa, mas na verdade a Bíblia não diz isso. Ela diz que homens santos foram movidos por Deus. Literalmente, né? Diz que eles foram carregados, eles foram movidos por Deus. Algumas pessoas ali, no curso, na leitura que a gente fez, viram que está lá de uma carta falando também essa mesma coisa, que nenhum homem é inspirado por Deus. Alguns pensavam, ele foi inspirado no momento que ele escreveu. Na verdade, a Bíblia diz que, de alguma forma, o Espírito Santo moveu aquelas pessoas, atuaram através daquelas pessoas para que o que eles escrevessem naquele momento fosse aquilo que eles estavam escrevendo, chegasse a ser o que nós cremos hoje, o sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, uma inspiração de Deus para nós, se revelando através das Escrituras. E vencer a inspiração divina. Você vai pegando aí no seu caderninho, alguma coisa de anotar aí nessa própria portinha, se tiver um espaço, você vai fazendo as suas perguntas. Daqui a pouco eu vou separar um tempinho. Se tiver alguma dúvida aí, você faça a sua pergunta daqui a pouco. Eu vou passar para esse outro ponto aqui. O que vencer a inspiração divina? Ainda vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender de onde veio a palavra inspiração. Hoje em dia é muito confundido a palavra inspiração, o pessoal confunde muito a palavra inspiração com para quem vai escrever uma música, ele se inspira em algo. Alguns se inspiram na realidade, alguns se inspiram numa pessoa, ou seja, eles buscam uma fonte de ideias, né? Mas, na realidade, o que é a inspiração? A inspiração, no sentido filosófico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. A pessoa inspira, ela respira. Pela inspiração do ar é que temos fôlego para falar. Sem ar, você sabia que a gente não pode falar? Talvez a gente prende a respiração, aí, olha, pastor, eu prendi a respiração, então, vou prender minha respiração. Olha, eu prendi minha respiração, estou conseguindo falar. Mas é porque você ainda tem ar dentro do seu pulmão e você deixou de inspirar, mas aquele ar que você tem dentro do seu pulmão continua saindo. Para sair voz, para sair barulho, para sair o som, precisa do ar. Então, quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões e é isso, e é o que chamamos de expiração. Quando expiramos, quando está saindo, quando está soprando, é que sai a palavra, sai a voz. Não sei quantos passaram por uma experiência. Hoje em dia, eu acho que o pessoal só vive no celular, a molecada. Mas eu, quando era moleque, não tinha celular, a gente começava a subir nas árvores. Eu me lembro que eu subi numa engazeira, uma árvore de ingá. Nem sei se existe mais essa árvore. Mudou tudo o tempo para ver uma árvore de ingá. Você percebe a árvore de ingá, eles engadam lá na pontinha, nos galhos bem mais finos. Eu fui subir numa árvore de engazeira e num desses galhos, às vezes tem galho que é podre, eu não percebi, eu caí. Quebrou o galho, eu caí, vim direto para baixo, me arrebentei lá embaixo, caí de costa, tinha um formigueiro lá, a formiga fez um monte de areia, ainda caí num lugar fofo, não deu para quebrar nada, tudo, eu caí, mas
Meus órgãos, acho que do impacto, chocaram um com o outro e eu fiquei sem respirar, né? Fiquei sem ar. E meus amigos, tu tá bem? Tu tá bem? Não conseguia falar. Não conseguia falar por quê? Porque eu estava, parece que esvaziou o meu pulmão de ar. Isso que acontece quando estamos com o pulmão, né, vazio de ar. Vazio acho que não fica, se ficar a gente morre, né? Mas o ar não conseguia passar de alguma forma para que as minhas palavras pudessem ser expressas. Talvez você tenha passado por uma experiência parecida, né? Pois bem, Deus, para falar sua palavra através dos escritos da Bíblia, ele inspirou neles o seu espírito. Daí vem a expressão da inspiração, né? Estou falando do espírito. A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro, né, sobre os escritores da Bíblia, capacitando para receber divina, sem mistura de erro, né? Então, daí um pouco que vem essa expressão, mas por esse lado do ar, do sopro, da questão de Deus. Mas, na verdade, como já vimos antes, que os homens não inspiravam, não falavam a palavra de Deus, chegaram a escrever, entenderam, a gente vai ver mais na frente, falando dos tipos de ideias, o tipo de forma que as pessoas entendem como é essa inspiração. A própria Bíblia reivindica a si mesmo, ela fala de si mesmo como inspiração de Deus. A Bíblia é a inspiração de Deus, né? Pois a expressão assim diz o Senhor, como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos 666 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes, né, foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores. É interessante que Deus deu as escrituras, ele falou antes, né, por meio de profetas. Quando o profeta ia falar, ele falava assim, diz o Senhor. E nós podemos ver, não faz parte desse curso, né? Talvez você vai ver isso em pneumatologia, alguma coisa parecida, de Hebreus falando que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje ele fala diferente. Hoje ele fala por meio de Jesus. Depois ele vai lá dizer que Jesus falou para muitos que escutaram. Depois esses que escutaram transmitiram para nós essa palavra de Deus. Já em Judas, livro de Judas, são um capítulo só, né, não chega a ser tantos versículos, eu não me lembro o versículo lá, mas ele diz também a fé que uma vez por toda foi entregada. Essa fé que ele está falando é o conteúdo daquilo que cremos. Se você quer mais detalhes sobre isso, você pode ler um livro de John MacArthur. Ele fala sobre a questão da revelação. Esqueci o título desse livro, mas a gente estava repartindo ele um tempo antes de eu ir para o Chile, entre os líderes da Igreja dos Irmãos. Muito bom esse livro, ele dá uma boa explicação sobre a fé entregada uma vez por todas. E nós já temos a palavra de Deus completa. No Chile, as pessoas chamavam fundamentalista, eles falavam que a Bíblia agora é a profeta maior, ela que fala. Na verdade, não é ela que fala, é Deus falando por meio da Bíblia, porque a Bíblia é a inspiração de Deus. Bom, aqui eu já dou a palavra preenchida, que vocês tinham que, pelo menos, ler a apostila e tentar preencher os espaços vazios lá, né? Então, nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 20, 14, depois no capítulo 24, 20. Eu vou pedir para alguém ligar o microfone e ler aí para a gente
esses dois versículos. Pode ser Daniel de Barros? Pode, de barro, pode ser de ouro, de prata também. Já? Já? Então, o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito, o 24, 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Amém. Então, o que é que nós vemos aqui? É interessante isso aqui, porque é basicamente, em um momento, Zacarias funcionou como as Escrituras. É um pouco de como foi que as Escrituras chegou até nós. De certa forma, também é uma ampliação, um pouco da explicação lá de 1 Pedro 1:20 ou 1:21, acho que é 1:20, né? A gente vê aqui no primeiro versículo, então, o Espírito do Senhor, né, no meio da congregação, sobre Joaziel, filho de Naum. A ideia, acho que é o Espírito do Senhor veio, né, sobre Joaziel. E no capítulo 24 diz que o Espírito do Senhor se apoderou, né? Se apoderou, tomou posse, aproveitou as palavras de Zacarias, né? Ao ponto de o que Zacarias estava falando não era palavras de Zacarias, era Deus se apropriando nesse momento de Zacarias para comunicar a sua palavra. Então, ele usou a expressão assim diz o Senhor. É interessante que algumas pessoas hoje ainda pensam que Deus fala, se comunica dessa forma, né? Algumas pessoas se levam. Assim diz o Senhor, atribuindo para si essa autoridade, ou a palavra que ele diz, ele está querendo dar a entender que não é palavra dele, que é a palavra de Deus. Mas quando a gente vai prestar atenção mais de perto, a gente vai ver que realmente nem chega perto de ser a palavra de Deus. Realmente é a palavra dele, né, que ele está comunicando muitas vezes no meio da congregação. Ezequiel 11:5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem, acho que não sei se eu não copiei todo o texto, mas a ideia aqui é que caiu, pois, sobre mim, né? Sobre Ezequiel, o Espírito do Senhor. O Espírito veio, como nós vimos no versículo do interior, se apoderou e Deus falou no meio dessa pessoa. Agora, eu queria citar nome, mas já estou... como eu falei, a minha ideia é que uma pessoa possa ler o Salmo... cada uma pessoa, né, vai ler um texto desse e dar a resposta aqui, né? Salmo 78:1, né? E diz, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras de minha boca. Aí lá no tópico estava devemos, né? Esse aqui devemos escutar. Pode completar aí, se não completou disso, né? Devemos escutar a palavra de Deus. Eu posso ler aqui, Pode ler, já me enviou. Pode. Oi?
Vou ler Zacarias 7:12. Sim, fizeram o seu coração para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, a consequência é a ira de Deus. Nós devemos crer, eu não me lembro disso também, eu acho que tem que ser obedecer a palavra de Deus. Né? Porque aqui está na consequência, né? A consequência, a ira do Senhor. Ele diz aqui, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, por causa do... Ele estava com o coração endurecido em relação à palavra de Deus, né? Não estava obedecendo. Exatamente. Aqui devemos escutar a natureza de Deus. Tá, agora Isaías 51:16. 51:15. 51:15? 51:15. Diz assim... É o 15, vou ler o 15. Diz assim... Tá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Exatamente, devemos obedecer a palavra de Deus, acho que é o 78:1. O 51:15 é a natureza obedece a palavra de Deus. O 51:16 é Deus colocou as palavras na boca dos profetas. Zacarias 7:9 e o 12 também. Zacarias 12 eu já li, tá? Eu estou aberto aqui em Zacarias. Posso ler o 9 de novo? Pode ler de novo, tá? Assim falaram o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. O propósito de se obedecer à palavra de Deus é a prática de praticar a justiça, né? Exatamente, é jóia. E o versículo 12, já leu também? Quais são as consequências? É a ira de Deus, né? Quando você endurece o coração, não quer obedecer. Então, Deus, ele... A ira de Deus ou o castigo, né? Aqui nós vamos passar para a segunda parte. Aqui. A teoria da inspiração das Escrituras. Tem algumas, né? Quanto à inspiração das Escrituras, há várias teorias falsas, vamos dizer, teorias que nós não concordamos com essas teorias, né? O que o estudante não deve ignorar, tem que conhecer, talvez faça parte até total ou em parte de alguma forma que você crê, né? Então, umas são muito antigas, outras bem recentes, e ainda outras estão surgindo por aí afora, né? Em algumas delas, para maior confusão, a verdade vem junto com o erro, às vezes meio difícil de interpretar. E muitos se deixam enganar. Vejamos as principais teorias falsas sobre a inspiração das Escrituras. A teoria da inspiração natural humana. Que teoria é essa? Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e forças intelectuais especiais. Ou seja, aquelas pessoas que tinham naturalmente uma inteligência, uma capacidade de discernir as coisas de uma forma diferente dos outros. Tinha um coeficiente intelectual
acima da média dos homens, né? Eles colocam aqui alguns nomes como, assim como Sócrates, Shakespeare, Camões e inúmeros outros. Isto nega o sobrenatural. Nós temos aqui alguns textos bíblicos, a gente vai passar um pouco, eu tenho a resposta na próxima aula, ou assim que eu tenho a oportunidade que volte a energia, né? Vou passar a resposta para vocês pelo Zoom. Esse é um problema. Versículo. Mas vou pedir de novo para 2, 4, 6 voluntários, né, poder ler para a gente o que é que a Bíblia fala dela mesma com respeito disso, né? De que homens inteligentes escreveram as Escrituras. Alguém pode ler 1 Samuel 23, 2? 2 Samuel 23, 2. Uhum. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, não é a pessoa falando, é o Espírito do Senhor falando por meio da pessoa e a palavra de Deus falando pela língua do profeta, né? Atos 1,16. Vou ler aqui o Atos 1,16. Uhum. Irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ou seja, o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi, né? Não foi Davi que falou. Quem foi que falou? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Exatamente. Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, não era a palavra de Jeremias, era a palavra de Deus sendo colocada na boca de Jeremias. Esdras 1:1. Alguém pode ler? Deixa eu ler. Esdras 1:1, né? É isso. Uhum. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Uhum. Então, Deus usou até Ciro, né, também aqui, mas Deus falando até por meio de Ciro. Nós vemos aí que Deus usa qualquer coisa para se comunicar, então usou até uma jumenta lá, a jumenta de Balaão, não foi? Então, não se glorie muito quando Deus estiver te usando muito, porque Deus usa até pessoas como Ciro, né? Chamou até de servo, né? E também usou a jumenta de Balaão. Ezequiel 3, 16 e 17. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ok, então ele vai falar da parte de Deus, né? Atos 28, 25. Vou ler aqui, Edson. Tá. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então falou por intermédio de Isaías, falou por intermédio. Veja bem que esses textos todos estão contradizendo essa teoria da inspiração natural humana, né? Que diz que as pessoas falaram, Deus usou essas pessoas de modo que eles falaram por si mesmos, né? Deus usou pessoas muito inteligentes, usou a inteligência das pessoas. Na hora, quem estava falando não era a pessoa, não era a inteligência, o que estava comunicando era realmente a palavra de Deus. A segunda teoria, a parte B aí, é a teoria da inspiração divina comum. Ou seja, ensina
que a inspiração dos escritos da Bíblia é a mesma que hoje nós vemos quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos, andamos em comunhão com Deus, etc. Ou seja, essa teoria compara ou dá uma forma de entender que a inspiração divina é como a espiritualidade, como uma pessoa, qualquer um de nós hoje, podemos falar a palavra de Deus se estamos em uma boa comunhão com Deus. Claro que Deus usou pessoas que estavam em comunhão com Deus, né? Mas a palavra de Deus é muito além disso, né? Alguns problemas com essa teoria da inspiração comum, né? Admite a gradação. O que é gradação? Tá? Você admite graus, admite gradação, admite graus. Isto é, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente, à medida que este ore, se consagre e procure a santificação, né? Ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite grau. Deus falou, quando chegou, foi falar, usou aquela pessoa, não dependia do grau de espiritualidade que ele estava naquele momento. Os escritores eram ou não eram, a ideia aqui no caso que a gente leu lá no livro, né, inspirado, mas no caso movidos ou o texto que a gente leu lá apoderado por Deus, né? Se apoderou, o Espírito de Deus se apoderou, né? Quando a gente fala inspiração, a gente já tem aquele entendimento, né, do que é a inspiração. Segundo problema com essa teoria, a inspiração comum pode ser permanente, ao passo que a dos escritores da Bíblia era temporária. Centenas de vezes encontramos a expressão do profeta: e veio a minha palavra do Senhor, indicando o momento em que Deus os tomava para transmitir sua mensagem. Nós estamos no B. Agora vamos falar da teoria, a terceira teoria a ser aqui, né? A teoria da inspiração comum. O que é a teoria da inspiração comum? A teoria da inspiração comum ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que parecem até erro nas Escrituras, porque nas Escrituras tem mentira, né? A gente vai ver a mentira que a Bíblia relata. Então, alguns dizem, mas Deus não, a palavra de Deus não vai citar mentiras, né? Mas, na verdade, Deus não está mentindo, ele está citando algumas mentiras que alguma pessoa falou, né? No caso lá, quando Ananias e Safira chegaram e disseram, nós vendemos o terreno, portanto, né? Ele só estava mentindo, então Deus não ia colocar essa mentira lá. Não, Deus não mentiu, quem mentiu foi Ananias e Safira, e isso foi registrado nas Escrituras, né? O que a Bíblia diz a respeito de si mesmo? Eu vou ler aqui, porque é até um texto conhecido que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A própria Bíblia já derruba essa teoria da inspiração parcial, né? Uma inspiração comum. Ou seja, que apenas parte das Escrituras é inspirada. Então, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Nós temos também a teoria aqui né? A teoria do ditado verbal. Ou seja, que Deus falou e as pessoas escreveram. Não sei se eu estou certo, mas comparando um pouco sobre a psicografia, como tem os espíritas, né, que
o Espírito pega, começa... Mas eu acho que não encaixa nisso aqui, não. Tá? O Espírito se apoderando completamente de uma pessoa, usando a mão, e ele vai escrevendo, e nem passa pela mente do autor, né? Mas é um pouco diferente, é Deus falando e a pessoa escrevendo. Como professor, antigamente, me lembro quando eu comecei a aprender a escrever, a professora editava direitinho, que era para a gente poder escrever exatamente o que ela queria, né? Me lembro que ela pronunciava as palavras bem certinha, né? Tipo, a cidade estava iluminada, né? Então, é um pouco isso aqui, né? Deus falando, né? A teoria do ditado verbal ensina que Deus colocou as palavras na mente do autor, não deixando lugar para atividade e estilo do autor. Lucas, por exemplo, esse é um exemplo aqui, né? Aqui diz que Lucas, por exemplo, fez cuidadosa investigação de fatos conhecidos. Ele investigou para poder escrever a palavra de Deus, né? Ele fez investigações para descobrir a palavra. Aqui é a resposta. Vou mandar para vocês depois essas respostas aqui para vocês preencherem direitinho lá nas escrituras. Já vimos essa teoria, né? A inspiração, nós paramos no ditado, né? Vamos seguir aqui, graças a Deus. Pensei que não ia voltar, acho que explodiu o negócio ali para fora, mas voltamos. A teoria do ditado verbal ensina que Deus colocou as palavras na mente do autor, não deixando lugar para atividade e estilo do autor, né? Esta teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas, né, que escreveram sem qualquer noção de mente ou raciocínio. Deus não falou pelos escritores como quem fala através de um alto-falante. Deus usou a faculdade, a inteligência, e usou a mente, a cultura, o idioma, os estilos que eles tinham. Deus usou tudo isso para comunicar a sua palavra. Por exemplo, né, Lucas fez a acurada investigação antes de escrever. Deus usou os conhecimentos de Lucas para que este escrevesse exatamente o que ele queria. Deus usou os conhecimentos dele, ele fez aquela investigação e Deus guiou ele para ele escrever exatamente aquilo que Deus queria que escrevesse. Então, a teoria da inspiração das ideias ensina que Deus inspirou as ideias, Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não usou suas palavras. Deus só colocou a ideia na pessoa e deixou ele livre para escolher qual palavra ele iria usar. Estas ficaram a cargo dos escritores. Isso tenta dar uma explicação lógica de que Deus inspirou os autores, mas não anulou a personalidade e o estilo de cada um. Essa é uma forma de tentar entender. Deus colocou a ideia, olha, é assim, eu vou te explicar direitinho, como o Bruce tem feito comigo, tem feito com o Ricardo. Ele fala, agora tu vai pregar o evangelho, né? Como a gente faz quando está ensinando o evangelho para algumas pessoas, olha, a gente explica tudo, tu entendeu? Agora vai, explica do teu jeito, explica com as tuas palavras, né? Essa é uma tentativa de tentar explicar como realmente Deus inspirou. Agora vemos o que a gente crê, né? A teoria verdadeira, né? Vimos a falsa, tá? Essa aqui acho que tá... Falta corrigir isso, porque tem as teorias falsas, essa aqui não é a falsa, essa aqui é a verdadeira, né? Que a gente quer. A teoria da inspiração verbal, Deus inspirou, Deus soprou sua palavra verbalmente, cada palavra, Jesus falou cada pontinho, cada coisa minuciosa da sua palavra e plenário, ou seja, completa, inspiração verbal e completa, verbal, palavra por palavra, plenária, completa. Esse é o tipo de inspiração. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes.
que houve cooperação vital e contínua entre eles, o Espírito Santo que os capacita. Afirma que homens santos escreveram a Bíblia com palavras do seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que o que eles escreveram, tanto que o que eles escreveram foi a palavra de Deus, ou foi lá e continua sendo a palavra de Deus. Agora nós vamos falar aqui como Igreja dos Irmãos, que a gente entende que a gente crê aqui como na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Agora, como a Igreja dos Irmãos vê isso? Tem aqui na declaração de fé das Igrejas dos Irmãos do Brasil, né? Aceitamos sem reserva os escritos do Velho e do Novo Testamento como a própria palavra de Deus, inspirada verbalmente em todas as partes, por isso completamente sem erro, como partiu originalmente de Deus, sendo tudo suficiente por si, como a única infalível guia de fé, e prática. Aí tem os textos bíblicos. Agora nós temos uma nova declaração de fé feita pelo compromisso da Aliança Caris para uma identidade comum. Essa é a declaração de fé das Igrejas dos Irmãos do Brasil. Essa é a declaração de fé, de uma forma dizendo, das Igrejas dos Irmãos no mundo inteiro, né? Passado, talvez de forma mais resumida, a declaração de fé da Igreja dos Irmãos no mundo inteiro, que fala assim: os 66 livros e somente estes, a palavra de Deus é só aqueles 66. A gente vai ver sobre o cânon das Escrituras, a gente vai ver o porquê são esses 66, né? Aqui vai surgir algumas perguntas que vai ser respondido mais adiante. Conhecidos como Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. A inspiração e supervisão de Deus escrita de cada palavra da Bíblia garante que foi escrito, que o que foi escrito é sua palavra e, portanto, autorizada, verdadeira, sem erro e olha o detalhe, nos manuscritos originais. Mas não tem nenhum manuscrito original, a gente vai explicar um pouco mais esse assunto sobre a preservação das Escrituras. Hoje as pessoas idolatram muito a Bíblia, a gente vai ter uma discussãozinha lá sobre isso, a gente vai separar em grupo e vai perguntar, né? Vamos estar se preparando para responder essa pergunta. Por que Deus não preservou os manuscritos originais, né? Se hoje muitas pessoas idolatram, são ajoelhados diante da Bíblia, imagina se tivesse preservado os manuscritos originais. Ih, rapaz, acho que eu já estou meio que respondendo a pergunta, mas até lá vocês já esqueceram. Fica uma ideia aí para vocês discutirem quando surgir essa parte para conversar em grupo, né? Então, nos manuscritos, sem erro, nos manuscritos originais. Deus preserva a sua palavra, ele preservou, a gente vai ter um assunto sobre isso, sobre a preservação das Escrituras. A gente vai entender isso. Que é poderosa e eficaz para cumprir o seu propósito de salvação entre as nações. O Espírito de Deus ilumina a mente dos crentes de cada cultura para compreender, aplicar, divulgar a verdade imutável das Escrituras em forma atual, relevante para o benefício do corpo de Cristo. Até aqui alguma pergunta? Surgiu alguma pergunta? A gente vai entrar para algo mais detalhado. A gente viu alguns detalhes sobre as diferentes, né, as diferentes formas de entender o que é a inspiração das Escrituras. Como Deus trouxe as Escrituras entre nós, para nós, né? Tem algumas falsas. Já foi declarado aqui que nós cremos, né, na inspiração verbal e plenária das Escrituras, e já mostramos para vocês aí, talvez alguns não sei se conheciam, né, essa parte da declaração da Igreja dos Irmãos do Brasil,
e essa outra declaração da Igreja dos Irmãos no mundo, né? Alguma pergunta? Isso não estava na apostila, não? A declaração não, mas eu posso colocar no grupo lá e posso mandar. Eu ia colocar quando eu revi a apostila e esqueci. Estou ficando velho, eu planejei tanta coisa, fiz algumas mudanças na apostila, mas esqueci. Me lembro de uma história tinha duas velhinhas conversando. O nome daquele alemão que deixa a gente louquinha, né? Aí passou o médico e falou para ela, é Alzheimer, não esqueça não. Eu tô meio, o alemão está me deixando meio louquinho, eu acho. Eu me esqueço de muitas coisas. Quando eu for fazer essa reformulação da apostila, eu esqueci de pouco, mas na próxima, espero que eu não esqueça, mas eu vou mandar para vocês. Alguma outra pergunta? Edson. Sim? É o irmão Alberto. Escute, meu professor. A teoria B, ela se parece muito com a teoria C aqui. A única diferença é que a B diz que tem a palavra divina, teoria da inspiração divina comum. E a outra simplesmente diz que é inspiração comum. São parecidas aí ou está faltando alguma coisa nisso? Porque os conceitos são diferentes, a gente vê, né? Porque uma fala que a Bíblia contém partes que são não são inspiradas. A gente vai ter que decidir. Né? Uhum. Fiquei em dúvida com relação a isso. Quando você falou lá da psicografia, que é um método espírita, eu também me lembrei, ao ler isso aqui, sobre a teoria do ditado verbal, né? Eu acho que a gente podia dizer que quem pensa assim acha que é psicografia, fecha os olhos, aí vai escrevendo o que os autores escreveram, né? Ficaram ali em transe e escreveram, né? Parece, dá essa ideia aqui. Talvez pensaram aqui, nesse sentido aí. Agora, a teoria professor, a teoria ela está certa ou errada? Então, todas a teoria erradas. da inspiração das ideias. No caso aqui, a gente colocou aqui... Até a E estão erradas, né? Aí só tem uma que é considerada verdadeira. Foi uma falha, já haviam me falado antes, eu também esqueci de corrigir nessa. A última, ela é verdadeira. São teorias falsas sobre a inspiração da Bíblia, né? A teoria das... Na leitura, quem já leu lá do MacArthur, lá dos 3 capítulos que você postou, ele explica isso, né? A questão de que Deus ele inspirou as palavras. Então, são importantes as preposições, então, é importante lá o singular e plural, quando aparecem. Então, tem essa importância. Não foi as ideias só, né? Mas as palavras. É claro que elas vêm através de ideias, mas, em última análise, Deus inspirou as palavras. É isso. Ok. Aqui entre a B e a C, a gente vê um detalhe com respeito ao autor das Escrituras. A B, né? Está falando do autor das Escrituras, que Deus tem... Fala do autor das Escrituras, né? Que, tipo, Deus... As pessoas buscam, né? Aquela pessoa que se dedica mais à oração, que prega, que canta, tipo, como compara como os dons espirituais, né? A inspiração das Escrituras é como um dom, parece aqui como está descrevendo, né? Foi dado para eles, então eles buscaram mais isso através da oração, a pregação, falando do autor. No C, ele fala da Escritura, né? Da inspiração comum com respeito às Escrituras. Aqui algumas partes das Escrituras são inspiradas e outras não.
A Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas nem tudo que está lá é palavra de Deus. Ok, meu irmão, muito obrigado aí. Eu acho que deve ter uma diferença. A gente entendeu bem os conceitos das duas. O que está confuso é que uma aparece lá inspiração divina comum e a outra inspiração comum. Talvez tenha, como você falou, tenha um nome mais apropriado para D, né? Que coloca no leitor, né? Só se a gente podia colocar lá inspiração comum do leitor, porque o leitor que é inspirado, ele que vai dizer o que é palavra de Deus e o que não é. Do autor. Justamente, talvez podia colocar, né, a teoria comum do leitor e o comum das escrituras. Justamente. Né? Tá bom, obrigado, Alberto, aí para nos ajudar a trazer mais compreensão, né, sobre isso. Mas não se preocupe, não. Você compreendendo a EF, tá bom. Anote aí, né, que essa teoria da inspiração verbal e plenária, pois foi colocado lá teorias falsas. Mas aí vem A, B, C, D, E, F. Essa aqui devia ser A de novo, né? A teoria verdadeira. Teoria da inspiração verbal e plenária. Muito bem, vamos falar em revelação, inspiração e iluminação, falando da Bíblia, porque a gente pega essas palavras, revelação, porque a pessoa me revelou um segredo, o que significa revelação, inspiração e iluminação. Revelação é a ação de Deus pelo qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas que o homem por si só não pode saber. Como é que a gente vai saber isso? Deus vai falar. Né? Ou inventar. Né? Se o homem não souber, ele inventa, né? Mas Deus quer mostrar. Por exemplo, né? Daniel 12:8. Né? Daniel não entendeu o que estava ouvindo. Alguém pode ler Daniel 12:8? Vou ler, Edson. Daniel 12:8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Eu ouvi, porém não entendi. Então Daniel ouviu e não entendeu. Ou seja, era coisa que era desconhecido para ele. 1 Pedro 1:10 e 11, não precisa ler, porque fala que Deus para nós revelou coisas que nem os profetas, nem os escritores antigos, né, quando escreveram, eles mesmos não entenderam o que eles estavam escrevendo. Então, os profetas não entenderam o plano de salvação. Ninguém falando do que Deus comunicou para a gente, que nós entendemos mais especificamente. Os escritores já haviam escrito sobre isso, coisas que a própria escritura diz que eles mesmos não entendiam quando falavam sobre esse assunto. Muito bem, a inspiração nem sempre implica em revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, ou seja, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é o sopro de Deus. Mas nem toda ela foi dada por revelação. Só um exemplo aqui, não tem no livro de vocês isso, assim, mas só tem um resumo do que a gente vai ver daqui para frente. Lucas foi inspirado, eu acho que aqui é a investigar, né? Foi inspirado a investigar os escritos anteriores. Pegou aquilo que Pedro escreveu, na verdade, que ele ditou para Marcos, né? Pedro não escreveu nenhum evangelho, Marcos escreveu, mas alguns acreditam que Marcos escreveu algo que Pedro estava ditando para ele, né? Moisés escreveu sobre coisas de antes da existência do ser humano, sobre coisas do universo. No princípio criou Deus o céu e a terra, como Deus criou. E Paulo não andou com Jesus, tinha coisas que ele não soube. Tem coisas também com respeito à igreja que ninguém sabia e Deus revelou, né? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Você já leu aqui, né? Lucas foi movido a examinar trabalhos já conhecidos e escrever o evangelho que traz o seu nome.
exemplos de parte da Bíblia que foram dadas por revelação. Os primeiros capítulos de Gênesis, como escreveria Moisés sobre um assunto anterior a ele mesmo. Se não foi por revelação, deve ter lançado mão de escritores existentes, ou seja, de materiais que outros escritores escreveram antes, né? Mas, se a gente for ver a escrita, quando surgiram a primeira escrita, tinha coisas que aconteceram que ele escreveu que nem escrita ainda existia, né? Tem uma antiga a tradição hebraica que declara isso. E alguns entendem que antes da escrita começaram a passar as tradições bíblicas, isso são teorias humanas, né? De que desde Adão começou a contar histórias e fazer músicas, cantar, depois começaram a fazer teatros contando a história da criação, de tudo que Deus tinha contado, talvez para Adão, foi passado de geração em geração em geração, chegou e até Moisés, ele pegou esse material e escreveu num livro, né? Eu particularmente, não só eu, assim, digo particularmente, mas junto com um grupo de pessoas, creio que Deus revelou mesmo, Deus falou, olha, foi assim que eu criei o céu, criei os anjos lá no céu, criei a terra, separei a parte seca da parte molhada, e criei o sol, criei o firmamento no céu. Deus revelou para Abraão. Eu creio nisso e tem um grupo de pessoas. Outros creem dessa outra forma que eu expliquei para vocês. Eu acho muito difícil, né? Geralmente as pessoas vão passando essa tradição. Aqui e acolá vai mudando um pouquinho e chegar uma história bem diferente até Moisés, né? José, interpretando o sonho do faraó, também foi revelado para Deus, para José. Daniel declarando ao rei Nabucodonosor o sonho que este havia esquecido e em seguida foi interpretado. Os escritos do apóstolo Paulo. Ora, Paulo não andou com o Senhor Jesus, ele escreveu por volta do ano 35, ou ele começou a escrever por aí, né? Porém, em alguma de suas epístolas, conduz numa profundeza do ensino doutrinário sobre a igreja. Ninguém sabia da igreja. Pedro mesmo falou sobre algumas coisas que Deus revelou para Paulo, né, declarando as próprias palavras de Paulo como palavra de Deus. E eu creio que ele está se referindo também à igreja, que Jesus revelou sobre a igreja, especificamente para Paulo. Paulo escreveu lá em Efésios sobre a igreja, e muitos outros escritos também está lá incluído o ensinamento sobre a igreja. Inclusive o que tange a vou começar a falar em línguas aqui, né? Paracletologia, ou seja, estão falando da questão do Espírito Santo, né? A ressurreição, glorificação, etc. São abordados por ele, como Paulo teve conhecimento de tudo isso, se o próprio Jesus não tivesse mesmo revelado para ele. Ele mesmo nos diz em Gálatas 1, 11, 12, em Efésios 3, 3 a 7, por revelação. É assim que ele recebeu nos seus escritos. Há passagens onde essa revelação é bem patente, como em 1 Coríntios 11, 25 e 26, onde diz, porque eu recebi do Senhor o que vos transmito. Por sua vez, o capítulo 15 de 1 Coríntios, também por ele escrito, é a passagem mais profunda e completa da Bíblia sobre a ressurreição. Nenhum outro fala assim com detalhes como é que vai ser. Como é que a gente ia saber que é não abrir e piscar de olhos? Como é que a gente ia saber se, ou ele mesmo ia saber que os mortos em Cristo não vão ficar para trás, né? Mas ele fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, fala aquela ordem. Mas isso tudo vai ser tão rápido como no abrir e piscar de olhos. Como foi que ele soube isso? Ele inventou da cabeça dele, isso veio uma ideia. Ele, por ser tão inteligente, conseguiu perceber isso sozinho. Com certeza foi revelação da parte de Deus. A Bíblia não mente. Isso que eu falei, adiantei um pouquinho antes.
mas registra mentiras que outros proferiram, né? Neste caso, não há mentira do registro, não é mentira, é registro do que foi inspirado. Não é mentira do registro que foi inspirado, e sim registro da mentira. É um texto para discussão, ia dividir, mas a gente vai passar um pouco disso. Eu queria ver aqui, né? Olha só. Salmo 14:1 diz o insensato no seu coração: não há Deus. Então, essa declaração é verdade ou é mentira? Claro que vocês já estão dizendo aí, né, no seu coração que não, isso é mentira. Tem Deus. Talvez o ateu vai ler, ou parte, olha, diz o insensato no seu coração. Olha só, a Bíblia mesmo diz que não há Deus. Na verdade, não. Na verdade, está dizendo que o insensato, ou seja, que o ateu, ele é insensato. Não existe Deus, né? Então, ele diz isso, as pessoas dizem isso, né? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, essa declaração aqui, não há Deus, está nas Escrituras, está lá nas Escrituras, não há Deus. É inspirado por Deus? É inspirado por Deus. Mas foi Deus que disse isso? É palavra de Deus? Não, é palavra do insensato. Vamos lá, tem outra agora, uma história aqui. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 14. Na guerra lá aconteceu, então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham os incircuncisos e me ultrapassem. Vocês já estão aqui, vão perder a guerra, vão morrer, mas eu não quero dar esse gosto para os meus inimigos deles me matarem. Me mata tu. Bora, me mata aí, vai. Né? E escarnecendo de mim. Porém, o seu escudeiro não quis. Ih, Senhor, não quero, não consigo ver sangue, é difícil, gosto tanto do Senhor, sabe lá por que motivo ele não fez, ele não quis. Uma coisa certa, ele tinha muito medo, temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Imagina assim que ele apoiou ela de bico para cima no chão, deu um espaço assim, ou ele botou na barriga dele, né? Com ela empinada para frente, saiu correndo, pegou uma distância e pulou com ela embaixo para atravessar ele, né? Pá! E morreu. Aí o cara lá foi, né? O escudeiro, foi contar a história lá depois, né? 2 Samuel, já no outro livro, né? Na outra parte. Capítulo 1, do versículo 6 a 10, diz assim: então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso na montanha de Gilboa, eis que Saul estava apoiado sobre sua lança e carros de cavalaria, e apertavam com ele. Olhando para trás, viu-me e me chamou. Eis-me aqui, ele respondeu, né? Disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou o Malequita. Então ele disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Mas o tino se acha ainda todo em mim. 2 Samuel: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete os trouxe aqui ao meu senhor, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Temos aqui uma história aqui embaixo, né, que nós vemos que é verdadeira ou mentira. Então, olha só, a Bíblia mente. Essa história aqui não aconteceu aqui. Ou aconteceu aqui como em 2 Samuel, ou aconteceu como em 1 Samuel. Na verdade, nós vemos aqui que e nós entendemos que aconteceu exatamente como disse 1 Samuel. E que esse outro aqui que foi contar a história, nesse outro texto aqui, ele mentiu. E a mentira foi relatada pela Bíblia. A Escritura inspirada relatou a mentira. Você consegue ver isso. A Bíblia mente? Não, a Bíblia não mente. Agora, às vezes, ela faz registro de declarações mentirosas, né? Há muitos desses casos que os inimigos da Bíblia aproveitam para
desfazer dos santos escritos. A Bíblia registra, inclusive, declarações de Satanás, né? Suas declarações não foram inspiradas por Deus, e sim registro dela. Sansão mentiu mais de uma vez a Dalila. A Bíblia não abona isso, nem está dizendo que isso deve ser feito, né? Apenas registra o fato, né? Em Juízes, capítulo 16, você vai ver lá a história de Sansão e Dalila, né? Durante a leitura bíblica, é preciso verificar quem está falando, para quem está falando, para que tempo está falando e em que sentido está falando. Nós precisamos entender isso, né? Fazer essas perguntas, talvez vocês vão ver coisas mais detalhadas quando fizerem o curso de hermenêutica, vocês vão pegar mais ferramentas e materiais para poder ter uma boa interpretação das escrituras. Mas vocês vão perguntar quem, para que tempo e em que sentido, né, a Bíblia está falando. Vamos falar um pouco Professor. da... Sim? Uma pergunta aí? Professor Edson, Sim. Eu me lembrei algo que o nosso saudoso, falecido professor Clarindo, ele foi né, professor, aí, fundador do, né, na época era CTG, Centro de Treinamento Graça. Ele deu uma regra que é muito fácil da gente lembrar, os alunos podem lembrar. Ele dizia o seguinte, na Bíblia, toda vez que Deus fala, é verdade. Toda vez que Deus fala uma coisa, é verdade. Tá? E toda vez que o diabo fala uma coisa, é mentira. E toda vez que o homem fala uma coisa, pode ser mentira ou verdade. Aí a gente vai ter que verificar. Como o caso, o exemplo aqui de Samuel, né? Do homem. Então, toda vez que Deus falava, ele dizia, lembre-se disso. Toda vez que Deus fala, é a verdade. Toda vez que o diabo fala, é mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas toda vez que o homem fala, pode ser mentira ou verdade, né? Então, a gente tem que ficar alerta aí, como foi dito no caso dos alguns dos amigos de Jó, que falaram, Deus disse, eles falaram coisas que não eram retas a respeito de Deus. Então, tem que prestar atenção nessas coisas, né? Certo, obrigado, professor. Pode prosseguir. Eu que agradeço. Uma boa indicação aí. Mas sempre lembrando que, acho que a gente vai parar por aqui hoje, que a Bíblia ela faz declarações, né, de mentiras, mas a Bíblia não conta mentira. É a mesma coisa que você falar que for declarar, essa pessoa mentiu. Que mentira ela falou? Ela falou isso, 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 isso. Essa é a mentira que a pessoa falou. Falando nisso, eu lembrei da minha filha, que estava lá no Chile, uma vez ela foi acusada de falar do inspetor da escola. Foram acusar que ela estava chamando ele de mentiroso. Aí, quando eu fui lá no colégio, chamei ela, vem cá, Maiara, que história é essa? Tu tá chamando o zelador aí de mentiroso? Ela falou, é mentira dele. Acabou ela se derrubando logo, já falando que era mentira, né? Já descobri que era mentira, que ela foi logo dizendo que ele falou mentira, né? Não teve nem como, né? Mas a Bíblia, quando ela fala, faz declarações de coisas mentirosas. A gente vai ficar por aqui, a gente vai terminar isso na próxima aula e a gente vai completar o assunto, que eu acho que é pequeno. A gente pensa que é pequeno, mas às vezes rende um pouco o assunto, que a gente vai falar sobre o cânon das Escrituras. A gente não vai entrar em detalhes sobre a discussão sobre o cânon de cada livro, mas a gente vai falar do cânon, um pouco de um concílio que aceitou os livros que são realmente considerados a palavra de Deus, né? Isso vai ficar, a gente vai terminar isso aqui, explicar, tem uma animação para mostrar para vocês sobre um pouco do significado de
revelação, inspiração e iluminação. Então, a gente para por aqui, a gente termina na próxima aula e tenta concluir o tema do Cânon das Escrituras. Alguma pergunta, algum acréscimo, algo novo? Algo que eu pensei em falar no começo da aula é sobre a questão que muitas vezes já está acostumado em falar de inspiração, mas talvez a gente sai da aula, começa a discutir com outras pessoas, olha, eu aprendi isso e tudo isso está errado. Entendimento certo do que é a inspiração das escrituras, tem um entendimento, mas às vezes usamos as nomenclaturas, as palavras erradas. Por exemplo, dizer, porque os homens foram inspirados por Deus para escrever as escrituras. Como nós vimos, não é a nomenclatura que a Bíblia usa, né? Fala que homens santos foram movidos. Teve outra expressão que usou, foi se apoderou, né? As pessoas foram apoderadas por Deus para comunicar a sua palavra. São várias palavras que nos aproximam, que nos dão um entendimento melhor do como Deus usou as pessoas para aquilo que está escrito, a gente possa ter confiança de que é palavra de Deus e não palavra dos homens. Então, se alguém falar, não, Deus inspirou homens para escrever as escrituras, não precisa causar briga, né? Causar briga, mas que você possa, se alguém está interessado, olha, pode até passar aquela leitura que vocês estão lendo, né, dos 3 capítulos, e ler alguns textos lá de Jó 32, que a Bíblia sim é o sopro de Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. E homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, né, para nos entregar a palavra de Deus. Bom, já falei muito, agora eu deixo para vocês falarem um pouco. Né? Abro um espacinho aí de uns 15 minutos para vocês antes de ir embora. Edson, me diz a tarefa aí, Edson, que eu estou perdido. A tarefa tem 3 capítulos que eu botei lá no grupo dos alunos, mas tem também no site que o Ricardo subiu, tarefa de leitura. Eu acho que o título é os 3 capítulos, não me lembro como ficou o título, né? Tem que ler esses 3 capítulos e dizer pelo menos 2 coisas. Ou que você aprendeu, que você já sabe tudo que está lá, você vai falar aquilo que você gostou, né? Pastor Edson. Diga, meu querido. Além dessas teorias falsas que você já deu, existe outras? Existe. Mas aí, essas são as principais. Essas são as principais. Ok. Nem sei se são as principais, mas são. Pelo menos são os capítulos. Irmãos, são 9, são 20 para as 10. A gente não quer realmente se demorar muito. Eu sei que alguns irmãos já querem sair e outros querem ficar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou orar, a gente vai encerrar. E aí, se você quiser ficar aqui com o Edson, conversando, você fica à vontade, tá ok? Então, obrigado, Edson. Agradeço aí o Edson pelo esforço aí mesmo com a queda da energia e tudo, né? Mas isso acontece realmente, né? Então, obrigado, Edson. Obrigado, os irmãos. Sexta-feira que vem a gente se vê por aqui novamente, se Deus quiser. E eu vou enviar o vídeo dessa aula aí para vocês darem uma olhada aí com calma nessas coisas, tá? Vamos orar e depois você fica à vontade para ficar ou sair se você quiser. Obrigado, Senhor, pela vida do Edson. Obrigado pela aula de hoje. Sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Por isso, Deus, nada é fora do teu alcance. Por isso, nós te agradecemos que mesmo com a falta de energia lá em Barcarena, ainda conseguimos ter aula com o Edson. Que o Senhor cuide deles lá, proteja eles lá, os irmãos, nesse momento, nesse tempo lá. Obrigado pela vida de cada um aqui, nos dá uma noite de paz, um final de semana abençoado,
nossas famílias, nossas igrejas, ó Deus, e que para a semana possamos estar aqui novamente com esse mesmo desejo de aprender da Tua palavra, Senhor. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.